terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 12 de maio de 2024, são 18 horas e 30 minutos. Há algumas semanas, o Mauro Cid admitiu à Polícia Federal que Alexandre de Moraes foi monitorado após derrota de Bolsonaro nas eleições. Investigações mostraram que o itinerário, deslocamento e a localização do ministro do Supremo Tribunal Federal foram acompanhados por integrantes do governo Jair Bolsonaro. Ao prestar depoimento pela quarta vez à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid confirmou a realização do monitoramento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A informação foi revelada durante as investigações sobre uma suposta trama em que integrantes do governo Bolsonaro teriam acompanhado o itinerário, o deslocamento e a localização do magistrado com o objetivo de capturá-lo e detê-lo após a assinatura de um decreto de golpe de Estado. A PF, o ex-ajudante de ordem, esclareceu as circunstâncias em que foi realizado o monitoramento do ministro. Há cerca de um mês foi deflagrada uma operação contra Bolsonaro, em fevereiro deste ano, no dia 8, ex-ministros e ex-assessores dos investigados por tentar dar um golpe de Estado. E aí foi contada essa história do monitoramento do Alexandre de Moraes. Muito bem, acontece que agora, na segunda prisão do Mauro Cid, foi abordado de novo esse assunto e ele deu uma versão na qual ninguém acreditou para o monitoramento de Alexandre de Moraes. O que se acredita é que ele tentou enganar as autoridades, mas tem uma nova informação que inclusive envolve o então vice-presidente Hamilton Mourão. O ministro teve voos rastreados por bolsonaristas em plano, segundo a PF, para capturá-lo se o golpe tivesse se consumado. Braço direito de Jair Bolsonaro ao longo de 4 anos de governo, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid apresentou à Polícia Federal sua própria versão para os motivos que levaram bolsonaristas a monitorar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, algoz do capitão e responsável pelos inquéritos que envolvem suspeitas de fraude em cartões de vacina, desvios de joias do patrimônio da União e articulações do ex-presidente com militares para que houvesse um golpe de Estado no país. Delator premiado e obrigado a dizer a verdade, Cid foi questionado sobre as circunstâncias que levaram os auxiliares do ex-presidente a monitorar voos de Moraes no apagar das luzes do governo, mas a explicação do tenente-coronel não convenceu nem um pouco os policiais que o ouviram. Há buracos na história exposta por Cid sobre a ofensiva contra a professora, codinome que, segundo a Polícia Federal, era utilizado para se referir ao ministro Alexandre de Moraes. Por que ele foi monitorado por bolsonaristas? O Mauro Cid deu a seguinte versão. Para os investigadores que têm em mãos mensagens trocadas em dezembro de 2022 entre o ex-ajudante de ordens e o coronel do Exército Marcelo Câmara, Moraes tinha os passos rastreados clandestinamente para que fosse capturado caso o golpe de Estado orquestrado por apoiadores do governo tivesse se concretizado. Em entrevista à Veja, em janeiro, o magistrado disse que o trabalho policial descobriu planos para matá-lo. De acordo com Mauro Cid, que teve a versão refutada imediatamente após expor a história aos policiais, a história é completamente diferente. E agora ele diz que Moraes foi monitorado porque Jair Bolsonaro queria saber se o Moraes, se encontrava secretamente com o então vice-presidente Hamilton Mourão. Diz o Mauro Cid que o capitão, sempre afeito a toda sorte de teorias conspiratórias,
sempre viu no Hamilton Mourão movimentos para pretensamente se aproximar de personagens que ele trata como adversários. Em agosto de 2021, por exemplo, um encontro entre Mourão e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ampliou os ataques do então mandatário ao judiciário. Aos policiais, Cid diz que todos os dados coletados sobre o magistrado vinham de fonte aberta, embora compromissos de Moraes fossem todos secretos. Então não tinha, mentira do Mauro Cid, segundo o Alexandre Moraes, segundo o STF, segundo a Polícia Federal. O monitoramento clandestino do ministro também integra a investigação que apura se o governo Bolsonaro mantinha uma espécie de sistema de inteligência paralelo com o uso de equipamento da ABIN para esse propósito. Bom, seja como for, o Alexandre de Moraes sinaliza aí que está próxima à denúncia do Bolsonaro. Ele vai começar a soltar presos que já não precisam mais ficar presos, porque as investigações estão praticamente concluídas. Então, assim como o Mauro Cid foi solto, o Moraes vai soltar outros presos do 8 de janeiro, militares, pessoas que foram interrogadas e que ficaram em prisão preventiva para não atrapalhar as investigações. Como as investigações chegaram ao fim, essas pessoas, algumas dessas pessoas, poderão ser soltas, e isso, ao contrário do que parece uma boa notícia para o bolsonarismo, não é uma boa notícia. Significa que as investigações terminaram e que agora só resta denunciar Jair Bolsonaro e o STF aceitar a denúncia da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.